Você já ouviu falar sobre refluxo vesicoureteral? Conhece alguém que já teve? Seu filho tá aí com infecção urinária recorrente? Então fica comigo nesse vídeo que é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Oi, gente, eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, antes de continuar, eu quero pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o refluxo vesicoureteral que a Rafa teve quando bebê. E eu resolvi fazer esse vídeo porque vira e mexe, eu recebo mensagens lá no Instagram de pessoas perguntando sobre isso, né? Às vezes acabou de receber o diagnóstico do filho. E legal, gente, eu vou falar pra vocês a maneira como as pessoas me acham, tá? E sabem lá que a Rafa fez essa cirurgia. Em 2016, quando a Rafa fez a cirurgia, eu postei foto dela lá no Instagram e coloquei a hashtag, né, refluxo vesicoureteral. Então, todo mundo que me acha lá no Instagram, especificamente sobre esse assunto, é porque procurou por essa hashtag. Então, fica a dica aí pra vocês também, quando vocês quiserem pesquisar algo, principalmente lá no Instagram, vai lá, digita o assunto que você quer na hashtag e procura, que com certeza vocês vão achar alguma coisa, tá? Então, antes de contar pra vocês como que a gente descobriu esse diagnóstico da Rafa, né, como foi diagnosticado, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do computador um aparelho urinário e como funciona, o que que acontece aí esse refluxo vesicoureteral. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Aqui é o aparelho urinário, né? Os dois rins, o ureter e a bexiga. E aqui no final a uretra. Quando a gente bebe água, a água passa lá por todo o nosso corpo, vem aqui para os rins para filtrar e desce aqui pelo ureter até a bexiga. Daí a bexiga enche, né? E a gente sente a vontade de fazer xixi e ela desce aqui pelo canal da uretra. Quando a criança tá com refluxo, o que acontece? Na hora que ela faz o xixi, ele desce pela uretra, mas ele volta um pouco. Por isso que é chamado de refluxo, né? Ele volta um pouco. E esse refluxo, ele tem vários graus, né? Se eu não me engano, vai até o grau 5. Eu não tenho certeza se vai até o grau 5 ou o grau 4. Então, dependendo do grau que a criança ele tá, desse refluxo, o xixi ele volta aqui para os rins, onde começa a fazer cicatrizes nos rins. Isso é extremamente perigoso, gente, porque a criança pode perder o rim, né? Pode ferir tanto os rins com esse refluxo do xixi voltando ali, que acontece da criança perder os rins, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que tava o da Rafa antes dela fazer a cirurgia, tá? Esse aqui, gente, era o aparelho urinário da Rafa antes da cirurgia, ó. Então, essa aqui é a bexiga da Rafa. Esse aqui, ó, é o ureter e o rim direito. E esse aqui é o ureter e o rim esquerdo. Então, a Rafa tinha grau 3 do lado direito e grau 3 do lado esquerdo. Aqui, gente, é esquerdo e aqui é direito porque tá de frente, tá? Então, aqui grau 3 e aqui grau 4. Veja como tá bem dilatado aqui, ó, da Rafa. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui nesse exame, que exame que foi feito, tudo certinho, pra vocês entenderem, tá? Mas olha só pra vocês verem a diferença. Então, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é como estava o aparelho urinário da Rafa antes da cirurgia e eu vou mostrar pra vocês o depois, tá? Então, reparem bem aqui, ó. Aqui tá com xixi na bexiga e aqui, ó, tudo esse branquinho aqui é xixi, tá? Que voltou aqui pros rins, ó. Tá vendo? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora eu vou mostrar pra vocês depois da cirurgia. Olhem pra vocês verem a diferença. Esse aqui, então, é o aparelho urinário da Rafa depois da cirurgia. Então, ó, só dá pra gente ver a bexiga, né? Porque não tem mais refluxo aqui. Vocês estão vendo? Então, só a bexiga. Olha pra vocês verem a diferença. Olha de novo o antes. Vou mostrar pra vocês de novo o antes. Olhem isso, a diferença. Gente, vou colocar aqui um do lado do outro pra vocês conseguirem notar bem a diferença. Olhem pra vocês verem a diferença. Então, ó, aqui a gente consegue ver o xixi voltando, aqui a bexiga cheia. Aqui, ó, a bexiga tá cheia, mas o xixi aqui já não volta mais pros rins, né? Vem pelo ureter.
Então agora eu vou contar pra vocês como que a gente descobriu, quais os exames que a Rafa fez, vou contar tudo. Bom, quando a Rafa tava pra completar quase 2 meses, eu lembro que foi no final do ano, porque ela nasceu no dia 9 de novembro, então foi no ano novo. A gente tinha comemorado o ano novo, né, daí todo mundo foi embora e ela começou a ter essa febre de madrugada. No outro dia, a gente acordou, a febre tava mais alta, a gente resolveu levar ela no pronto-socorro. E daí lá fez os exames, fez exame de sangue e no exame de urina mostrou que ela estava com infecção de urina. Então o médico do plantão passou todos os remédios que ela precisava tomar, mas na semana seguinte ela ia ter pediatra, né? Então eu levei ela no pediatra, contei tudo que tinha acontecido e pedi pra ele, né, pra gente fazer um ultrassom dos rins dela, né, porque ainda mais que eu já sabia que ela tinha síndrome, né, já tinha saído o resultado cariótipo. E ele, na época ele até falou, não precisa, é normal, ainda mais por ser mulher e tal. Eu falei, mas mesmo assim eu quero fazer, ela tem uma síndrome, né, a gente não sabe o que esperar dessa síndrome. Daí por muito custo ele aceitou e me deu encaminhamento lá pra fazer o ultrassom. No ultrassom não deu nada, e como a gente já tinha recebido o resultado do cariótipo, já estava confirmado que ela tinha uma síndrome, né, que na época a gente até achava que era síndrome de Down, eu já tinha marcado uma geneticista pra ela. E foi até no final de janeiro, mais ou menos, eu levei ela na geneticista, contei tudo, que ela tinha tido infecção de urina, né, levei o resultado do ultrassom, que tinha dado tudo normal. Ela falou assim, bom, de qualquer maneira eu vou pedir pra você repetir esse exame de urina, né, a geneticista pediu. A gente repetiu o exame de urina e ela estava de novo com infecção de urina, só que ela não tinha tido sintomas, ela não tinha tido nem febre. E daí, como eu tinha retorno na geneticista, eu mostrei pra ela, só que nisso a Rafa já tava com quase 4 meses. Porque a gente foi no final de janeiro e eu voltei nela 40 dias depois, mais ou menos, porque eu voltei com o resultado do outro cariótipo, porque ela desconfiou que a Rafa não tinha síndrome de Down, né? Ela, pelas características da Rafa, ela falou assim, não, eu não acho que seja síndrome de Down. Então ela pediu pra gente repetir o cariótipo e pediu pra gente repetir o exame de urina. Então a gente voltou uns 40 dias depois, então a Rafa já tava com 4 meses. E daí deu que a Rafa estava com infecção de urina de novo. E ela ficou preocupada e falou assim, bom, eu vou encaminhar vocês para um nefrologista. Encaminhou a gente para o nefrologista, a nefrologista, né, olhou o resultado dos exames de urina e falou assim, bom, eu vou pedir para vocês um exame que chama cintilografia renal, né, então ia fazer lá um exame nos rins da Rafaela. E isso a Rafa já estava com 4 meses, né, e a gente fez esse exame, essa cintilografia renal, e lá constou que a Rafa estava com cicatriz no rim esquerdo. Levando então o resultado desse exame, dessa cintilografia para a nefrologista, ela pediu um outro exame chamado uretrocistografia miccional, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Então aqui foi o resultado da primeira uretrocistografia que a Rafa fez. Então como que é feita essa uretrocistografia? Eu fiquei ali dando mamar pra Rafa, né, porque na época ela não bebia água ainda, fiquei lá dando mamar pra encher a bexiga dela. E com uma sonda, eles aplicam um contraste na bexiga. Daí quando dá vontade de fazer xixi, se a criança, né, se tem ali o refluxo, ele volta aqui como eu falei pra vocês. E ele desce, né, ele desce normal pelo canal da uretra, mas ele volta. Então, tudo esse branquinho aqui que vocês estão vendo é o contraste, né, o xixi com contraste, mostrando que tava ali retornando esse xixi pros rins. E então, né, pegado esse resultado desse exame, a gente levou lá pra nefrologista e foi diagnosticado que a Rafa tinha grau 3 do lado direito e grau 4 do lado esquerdo. Bom, ela encaminhou a gente para um cirurgião, né? Ela pediu pra gente ir no cirurgião pra mostrar pra ele, ver tudo que ele achava. E a gente levou então a Rafa num cirurgião. Na verdade, a gente levou em 2 cirurgiões pra pegar a opinião dos dois, né? A gente queria a opinião dos dois. E o que acontece? Quando é grau 3, normalmente os médicos tratam somente com antibiótico, né? No entanto, que desde que foi constatado que a Rafa tinha esse refluxo, que foi com 5, quase 6 meses, ela ficou tomando profilaxia de uso contínuo. Todos os dias ela tomava antibiótico, para não acontecer de ter infecção e não ficar aí machucando os rins, né? Porque era perigoso, ela poderia perder os rins, como eu falei aí para vocês no começo. Então, a gente levou ela no cirurgião e ele falou, bom,
Grau 3, normalmente a gente não faz a cirurgia, a gente vai tratando aí, vai tomando antibiótico até ele meio que se curar sozinho. Mas grau 4 a gente já recomenda fazer a cirurgia, né? Que foi o que a nefrologista já tinha falado pra gente. E daí, só que assim, a Rafa era muito bebê, ela era muito pequena. E, né, ela tinha 6 meses. Então, ele falou assim, a gente vai esperar até 1 ano, né, pra gente ver aí o que a gente vai fazer, né, nessa cirurgia, esperar ela ganhar um pouco de peso, né, enfim. Então, a gente marcou a cirurgia, ela já tava com quase 1 ano e 1 mês, né, ela já tinha ganhado peso, né, já tava apta pra fazer a cirurgia. A gente fez, então, a cirurgia em novembro, 26 de novembro, e daí o médico falou, bom, ela vai ter que continuar tomando antibiótico até vocês repetirem essa uretrocistografia, né? Então, quando foi em fevereiro de 2017, ela fez a cirurgia em novembro de 2016, em fevereiro de 2017 a gente repetiu a uretrocistografia, e como vocês viram ali, né, mostrar pra vocês novamente aqui, o resultado da segunda uretrocistografia, que foi depois da cirurgia, foi esse aqui. E vou explicar pra vocês, na verdade, o que o médico faz ali, o que ele conserta, tá? Que, na verdade, ele conserta o ureter, tá? Não vou saber explicar exatamente como é o procedimento da cirurgia, mas o que eu sei é que ele tem alguma válvula aqui no ureter que tá com um defeito e faz, né, deixa com que esse xixi volte e tenha esse refluxo. Então, o que ele conserta é essa válvulazinha aqui que tem no ureter, tá? Então, ele consertou a da Rafa e curou o refluxo dela. E assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, gente, claro, eu fiquei com muito medo da cirurgia, mas ao mesmo tempo eu dei graças a Deus que deu grau 4 de um lado, porque se ela desse grau 3 dos dois lados, a Rafa ia ficar tomando antibiótico. E a gente sabe que, assim, o antibiótico, né, pro nosso intestino, ele mata as bactérias, mas ele mata as bactérias boas também. Então, e acontece muito de muitas crianças tomarem esse antibiótico de uso contínuo, né? Porque às vezes o grau é mais leve, às vezes não resolve, o refluxo não se cura sozinho, e daí no final das contas a criança tem que fazer cirurgia de qualquer jeito. Então, eu, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada, eu fiquei aliviada, sabe? Dela fazer essa cirurgia. E como já ia fazer cirurgia de um lado, o médico falou, a gente já vai fazer dos dois, né? Ela fez por incisão, não foi por vídeo, tá? Foi tipo um corte de cesárea mesmo, né? Igual a gente faz cesárea. E então, assim, ele falou, a gente vai fazer por incisão, cirurgia aberta, porque daí a gente já vai consertar dos dois lados, né? Não tem lógica a gente consertar de um lado e não consertar do outro e ela ficar tomando antibiótico. Então, assim, por um lado foi bom, né? Eu fiquei aliviada. Claro, fiquei com medo, como eu disse, mas eu fiquei aliviada, porque daí ela já fez essa cirurgia e já corrigiu isso. E assim, gente, muitas famílias, tá? Eu falo pra vocês, assim, porque muitas pessoas que chegaram até mim, às vezes a criança já tá com 1, 2 anos, 3 anos, né? Tem ali uma infecção de urina recorrente e daí não sabe o que tá acontecendo. É claro que, assim, é muito do médico também, mas normalmente pessoas que não têm, às vezes, um plano de saúde muito bom, ou às vezes... Eu não sei o que acontece, gente, sinceramente, pros médicos demorarem tanto pra descobrir, né, que é o refluxo vesicoureteral. Então, assim, e fora os que descobrem, a criança fica ali por muito tempo, né, tomando aquele antibiótico. Acontece de muitas crianças perder um dos rins, isso quando não perde os dois e precisa fazer transplante. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, tá? Precisa. Então, seu filho tá com infecção de urina, é claro que assim, a gente não vai ficar desesperado com uma infecção de urina isolada, né? Mas uma infecção de urina recorrente, teve 1, 2, 3, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, converse com seu médico, fale sobre isso, né? Fale da possibilidade de refluxo vesicoureteral, é muito importante. Porque eu falo pra vocês, se não fosse a geneticista da Rafaela, a gente não tinha descoberto tão rápido, né? Porque o pediatra nem o ultrassom dos rins ele queria fazer. Apesar de não ter dado nada, porque como na cintilografia que a Rafa fez, que deu a cicatriz lá nos rins dela,
um rim tava com 40% e outro tava com 60%. Então, ali no ultrassom não ia dar pra ver. Deu pra ver mesmo nessa cintilografia onde tava a cicatriz dos rins. E assim, como a Rafa tem uma síndrome, o médico, ele deveria ter tido mais cuidado, né? Porque se eu não tivesse ido na consulta com essa geneticista, ela não teria pedido de novo um exame de urina para Rafa e a gente não teria descoberto, ou teria descoberto bem mais tarde, e daí poderia ser tarde demais, ela poderia ter perdido um dos rins, sabe? Então, assim, e fora que, gente, não é só porque a Rafa tem síndrome que aconteceu isso com ela, tá? 95% das mães que chegaram até mim, os filhos não têm nenhuma deficiência, não tem nenhum tipo de síndrome, nada, e uma criança típica, e que tem essa malformação aí na bexiga, né, no ureter, e tem esse refluxo. Bom, assim, o importante é que a cirurgia deu certo. Como eu falei pra vocês, eu fiquei com medo, é meio desesperador você ver ali seu filho de 1 ano fazendo uma cirurgia tão grande assim, né? A Rafa ficou entubada. E, gente, olha pra vocês verem, ela ficou 7 dias na UTI. Por quê? Fora isso, a Rafa tinha alergia à proteína do leite. Só pra vocês terem noção. Então, ela tomava um leite específico na época, era Nelcate, né? Porque é um leite que não tem nem proteína de leite, soja, nada. E ela não podia nem com traços de leite. Então, assim, toda a comida que eu fazia pra ela, eu fazia em panela separada. Eu lavava todos os utensílios dela da cozinha separado. E lá na maternidade, não, lá no hospital, depois da cirurgia, ela começou a ter uma febre. E não descobri o que era essa febre da Rafaela. E as pessoas sabiam lá, a nutricionista sabia que ela tinha alergia à proteína do leite. Eu tinha avisado, obviamente, porque, né, era muito perigoso. Alergia, né, a gente sabe o quanto é perigoso. Só que ela tinha essa febre e não passava. E a gente, porque a ideia era ela ficar na UTI 24 horas, né? Daí, terceiro dia, a Rafa na UTI, quarto dia, a Rafa na UTI, quinto dia, eu falei, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. E eu não podia trocar a fralda dela. Quem trocavam eram as enfermeiras, né, lá na UTI. Só que um dia a enfermeira tava trocando e eu fui ver as fezes da Rafa e eu vi que as fezes estavam com um pouco de muco, sabe? Eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Isso daí é contaminação de leite, porque ela é alérgica. Daí a nutricionista, fui conversar com a nutricionista falou, não, mas a gente só tá dando esse leite pra ela, tal, é tudo separado. Mas assim, a louça, eles não lavavam separado. Então, só essa contaminação cruzada da louça foi o suficiente pra agredir o intestino da Rafa e da febre nela, porque a febre que tava dando nela não tinha nada a ver com a cirurgia, era da alergia. Então, assim, então fora tudo isso, gente, ainda teve esses dias na UTI que não acabavam nunca, mas daí deu tudo certo, a febre passou, a gente foi pro quarto, ficou um dia só, e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje a Rafa tá com quase 6 anos, e é engraçado que, assim, depois de consertar esse refluxo que ela tinha, né, ela começou a ganhar peso muito melhor, né, muito mais rápido, porque ela tinha uma dificuldade para ganhar peso, porque além dela ser alérgica, ainda tinha esse refluxo que assim, atrapalhava ela no ganho de peso. Então a cirurgia, assim, foi um divisor de águas pra gente, porque livrou a gente dessa profilaxia de uso contínuo, fez a Rafa ganhar peso, enfim, cirurgia, assim, foi um divisor de águas real. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa minha explicação médica maravilhosa. Se vocês tiverem alguma dúvida, e para as mães aí que receberam o diagnóstico agora, acalmem o coração de vocês, tá? Eu sei que a cirurgia às vezes dá um medinho, é normal, mas, gente, assim, graças a Deus que a Rafa fez essa cirurgia, de verdade. Graças a Deus mesmo, porque, olha, eu conheço mães aí que o filho tomou antibiótico de uso contínuo até 6 anos de idade para fazer a cirurgia. Vocês têm noção do que é você do que é o seu filho tomar antibiótico desde 1 ano até 6 anos, todos os dias? Gente, é insano, assim, sinceramente, para ainda ter que fazer a cirurgia depois. Então, assim, se seu filho se o médico já decidiu que vai fazer a cirurgia, eu vou falar pra vocês, graças a Deus, viu? Graças a Deus, porque a cirurgia é a maneira mais rápida de curar isso, de acabar com isso, né? De consertar.
Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. E assim, se eu não souber a resposta, eu vou atrás da resposta pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.